queridos chicos e chicas. Bem-vindos à classe de espanhol com a professora Leda Jane. Hoje nós vamos falar das manifestações culturais, né? Manifestaciones culturales. Vamos falar da Colônia del Sacramento, um lugar belíssimo, tá? Que nós vamos conhecer um pouquinho da sua história, ver alguns vocabulários interessantes e algumas curiosidades, tá? Então, a Colônia del Sacramento é uma charmosa cidade histórica uruguaia, a mais antiga do país. Tá? Fundada em 1680 pelo português Manuel Lago, a cidade passou do domínio português ao domínio espanhol várias vezes, até a declaração da independência da Banda Oriental em 1825. Foi disputada em diversos momentos da história entre portugueses e espanhol. Tá? Entre portugueses e espanhóis. O centro histórico da Colônia do Sacramento, tombado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1995, atrai turistas do mundo todo e é cenário de inúmeras produções fotográficas que procuram captar a magia do lugar. Algumas séries, né, são gravadas nessa pequena colônia do Sacramento. Outro ponto turístico que atrai milhares de turistas desde o início do século XX é a Plaza de Toros. Tá? A ideia de construção da Praça de Touradas foi de investidores argentinos que, ante a postura contrária do governo de seu país à prática destas atividades, puseram a mira em Colônia, ficaram de olho na Colônia del Sacramento. Sua inauguração foi no dia 9 de janeiro de 1910, num evento de gala que nada deixava a desejar as melhores touradas da Espanha. Ali, ante 10 mil espectadores que chegavam de todas as partes, mas principalmente de Montevidéu e Buenos Aires, se realizou o primeiro de 8 espetáculos. Gente, aqui é interessante, alguns registros dão conta que foram só 6 espetáculos, tá? Mas outros 8. Então, prioriza-se a questão dos 8 espetáculos, já que essa atividade no Uruguai teve pouca duração. Nos poucos anos que se realizaram os espetáculos, atraiu as famílias mais ricas do Uruguai e da Argentina. Os turistas chegavam de buques a vapor. É um tipo de veículo, tá? Com destino ao Cais Real San Carlos, que se encontra a poucas quadras da praça. Contudo, a alegria durou pouco para os amantes das touradas, já que 2 anos depois da inauguração, uma lei estabelecida pelo governo uruguaio proibiu esse tipo de espetáculos no país. Tá? A última tourada foi em 1912, bem antiga. Alguns vocabulários, aqui algumas palavras que são muito utilizadas nesses textos quando a gente fala de manifestações culturais e que nós vamos ver na historinha que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Techos bajos, tetos baixos. Acidombrada, foi nomeada. Calles, ruas. As ruas da Colônia del Sacramento são ruas muito parecidas com as nossas, cheias de paralelepípedos, né? Ubicam, localizadas, heredadeiras, que são as trepadeiras, também muito comum nas ruas da colônia, e cierre, encerramento. Então, são algumas palavras que nós vamos ver no texto a seguir. Curiosidades. A nossa cidade, a nossa ilha, né, São Luís, ela tem diversas curiosidades, né? Tem muitas lendas. Eu creio que vocês conhecem no mínimo 3, 4 lendas, né, aqui de São Luís. Não é diferente, lá no Uruguai também tem uma lenda. E na Colônia del Sacramento tem uma lenda muito bonita, triste, mas muito bonita. El fantasma de una bella joven asesinada por un conscripto de guardia que le disparó por error desde el puesto donde vigilaba. Es una presencia
aceptada por oficiales, suboficiales y soldados que revistan en la guarnición militar Sarmiento, en la provincia de Chubut, quienes lo consideran un espíritu protector, por más que algunas veces su manifestación dispare el pánico en los efectivos mais jovens. Conta a lenda que o fantasma de uma bela jovem assassinada por um guarda, né, que disparou por engano, né, a sua arma no local, no posto onde ele estava vigiando, né? É um local que tem a presença de oficiais, né? Suboficiais e alguns soldados, e que eles fazem, a guarnição militar faz essa revista nesse local com frequência, fica na pronúncia de Chubut, né? E eles consideram que o espírito dessa jovem, né, não seja mau, né, que não é um espírito ruim, que algumas vezes ele aparece, né, e que causa pânico em quem não sabe a situação. Mas os mais jovens que não conhecem a história, né, ficam em pânico. Vamos ver como é que continua essa história? Diversos testemunhos planteados a través del tiempo por ex-conscriptos destinados a esa guarnición situada en las afueras de la ciudad de Sarmiento, distante 160 kilómetros de Comodoro Rivadavia, dan cuenta de la singular historia de la fantasma, a la cual denominan românticamente la Dama de la Noche. Muitos testemunhos, tá, gente, através de todo o tempo, por desses testemunhos desses soldados, né, são destinados a essa guarnição situada próximo lá da cidade de Sarmiento, que fica a 160 quilômetros de distância de Comodoro Rivadavia. Dão conta, esses testemunhos dão conta de uma história muito interessante e que eles consideram que é um fantasma e que esse fantasma é chamado de a Dama da Noite. La anomalía se expresa en una suerte de figura vaporosa de color blancuzco que se materializa de repente en la zona de la guarnición militar que limita con el cementerio del pueblo. Los que la han visto aseguran que el espectro se mueve rápido y tiene una altura que va entre los 50 e 70 centímetros. Bem, o interessante aqui é que eles dão conta que é essa moça, tá? Ela é uma figura que aparece em formato de vapor, de colorido, tá? Branco, e que ela se materializa de repente, tá? Naquela área da guarnição militar. E a área da guarnição militar fica próximo ao cemitério, certo? E quem já viu assegura que é um fantasma que se move muito rápido, que tem uma altura que varia entre 50 e 70 centímetros. Un detalle en el cual muchos de testigos coinciden es que la fecha 8 de agosto suele ser una invitación al espectro porque ese día se asocia con un hecho dramático ocurrido en 1954 frente a uno de los puestos de guarda, precisamente el más cercano a la pequeña necrópolis de Sarmiento. Bem, gente, aqui tem um detalhe muito interessante, tá? Geralmente a aparição da Dama da Noite acontece pelo dia 8 de agosto, que é um dia onde foi marcado, em 1954, que foi marcado esse desfecho dramático dessa história aqui, tá? Então, geralmente é nesse dia que subtende-se essas testemunhas que a Dama da Noite aparece próximo lá da guarda. El trágico episódio, e bem aqui eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque bem aqui está a história bonita, embora trágica,
tá? Nesse parágrafo aqui. El trágico episódio se associa, a su vez, com uma situação amorosa sostenida entre um de los conscriptos destinado ao lugar, que por aqueles anos era considerada uma guarnição de castigo para oficiales e suboficiales com cuentas pendientes com a justiça militar, e uma hermosa muchacha residente em la entonces llamada Colônia Sarmiento. Tá? Então, esse trágico episódio, ele se associa com uma situação amorosa que aconteceu, tá? Com um dos guardas, com um dos soldados que foi destinado a vigiar o local, né? Naqueles anos, a guarnição era considerada um castigo, né, para oficiais e suboficiais que tinham contas pendentes com a justiça militar. E por ali morava uma garota muito charmosa que morava perto da colônia, né, numa colônia chamada Sarmiento. Al parecer, el romance que ambos habían entablado encontró en la soledad nocturna del puesto de guardia ubicado frente al cementerio, un lugar íntimo para apurar caricias y besos. Sin embargo, por una artera jugada del destino, la cita que habían acordado para la noche del 8 de agosto iba a quedar desbaratada. Muy bien. Ao que nos parece, o romance que ambos tinham já se namorado, né? Eles marcaram um encontro à noite, próximo, lá na guarda, próximo, que ficava em frente ao cemitério, né? Um lugar íntimo para trocar carícias e beijos. Olha só que interessante, eles namoravam próximo do cemitério, né? Muito romântico. Só que teve aí uma jogada do destino, tá? E o acordo deles do encontro do dia 8 de agosto ia acabar dando errado. Vamos ver o que aconteceu? Ocorreu que al conscripto lo mandaram a patrulhar la zona e em su lugar foi designado outro soldado, a quien su compañero no tuvo tiempo en avisarle que su chica iba a ir por allí esa noche. Así fue que cuando el colimba de guardia vio acercarse a una figura humana que respondía con risas a la voz de alto, ¿quién vive? Muy bien. Gente, aconteceu o imprevisto, né? Na hora de mandar para patrulhar a zona, em lugar do enamorado, do soldado enamorado, foi mandado um colega dele. E ele não teve como avisar o colega de que a sua amada estaria, naquele momento, né, lá naquele ambiente, naquela rua. E foi quando a nova guarnição chegou, né, o novo soldado chegou e que viu o movimento da garota na rua. E ela ficou feliz, achando que era o seu amado, e gritou bem alto: Alto, que vem? Né? Alto, quem vive? Quem vem? El soldado disparou e matou a la joven, que não contestou a la advertência por suponer que era su novio, el que le gastaba una broma, sin imaginar que estaba a instantes de sucumbir ante el disparo de fuzil del sentinela. O soldado disparou e matou a jovem, que não contestou a advertência por supor que era o seu noivo e não imaginava que estava próximo a sucumbir, né, ao disparo de um fuzil daquele sentinela. Los nombres de los protagonistas del hecho quedaron perdidos en los archivos militares, en una historia que hasta tiene otras versiones que la sitúan a fines de los 70. Pero en lo que hay coincidencia es que cada 8 de agosto la adrenalina fluye de un modo singular en la guarnición militar
Sarmiento, né? Os nomes desses protagonistas, né, dos protagonistas dessa história, ficaram perdidos, né, nos arquivos militares. E é uma história que tem outras versões, tá? Como toda lenda, né, gente? As lendas têm várias versões, né? Ficam lá pelos fins dos anos 70. O que é interessante é a coincidência, né, que é todo dia 8 de agosto, a adrenalina flui, né, de modo muito especial em volta da guarnição militar de Sarmiento. Lo cierto es que la dama de la noche suele darse alguna que otra vuelta por el predio militar, donde sus manifestaciones son mitigadas por la certeza de oficiales y soldados sobre que el espectro, lejos de tener rencor, materializa a un espíritu que protege, acompaña y da que hablar a los efectivos de la guarnición. O certo é que a Dama da Noite, né, ela vive às voltas, né, pelo prédio da guarnição, e suas manifestações dá certeza, não de medo aos oficiais. Isso que é interessante da história. Eles veem esse fantasma, esse espectro, né, como um espírito que protege, que acompanha todos aqueles que são efetivos, né, são soldados efetivos da guarnição lá de Sarmiento. É uma história muito triste, né? Uma lenda muito triste, mas que se torna muito bonita pela significação que ela tem naquela cidade. Há uma lembrança muito forte no dia 8 de agosto de toda essa história e que se julga de fato ter acontecido, certo? Então, essa é uma lenda muito interessante da cidade do Uruguai, né, da colônia del Sacramento. E, gente, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de viajar e visitar, levem grana, lá tudo é muito caro, viu? Lá tudo é muito caro. Um misto lá custa R$20 um misto, né? Então, é uma cidade muito bonita, patrimônio, tá? Da Unesco, e ela lembra muito as suas ruas, lembram muito as ruas de Olinda, que são cheias de pedra, as nossas, né, que são cheias de paralelepípedos. Então, eu espero que essa história tenha feito vocês viajarem um pouquinho, conhecer um pouquinho, né, do Uruguai, das lendas espanholas, né? E isso é muito interessante. É bom que a gente conheça, quem sabe um dia vocês vão dar um passeio por lá. Então, gente, por hoje é só, tá? Que a gente possa se ver novamente o mais rápido possível, tá? E continuem estudando em casa, continuem seguindo os protocolos e até breve. Visite nossa plataforma Gonçalves Dias lá, tudo fica lá registrado e nós temos para vocês. Hasta la vista!